Meu nome é Jonatas, e se você parou nesse vídeo aqui por acaso, você deve estar perdido, mas a filosofia vai te orientar. Nós estamos no capítulo 9 do livro Filosofando, das duas autoras filósofas Maria Helena e Maria Lúcia. Nós vamos começar uma saga muito complexa, mas muito legal, a respeito da verdade. Quando nós falamos de verdade, nós quase sempre temos uma ideia, um preconceito, de que todo mundo sabe o que nós estamos tentando dizer, né? Na verdade, ninguém tem exatamente na sua cabeça a definição correta ou uma definição que faça com que a gente entenda, isso é verdade, isso não é verdade. Quando a gente fala sobre interpretar os fatos, ver a realidade, nós quase sempre estamos mal intencionados. Porque há uma má direção quando nós olhamos assim, eu preciso que você me dê os fatos, eu só posso te entregar os fatos quando eles passam pela minha interpretação. Mas será que há uma forma de eu alcançar os fatos sem com que a minha interpretação cause problemas? Claro, durante um bom tempo, dentro da própria história da filosofia, as pessoas não se questionavam a respeito da verdade. E é muito normal que isso aconteça. Nós só começamos a nos questionar a respeito da verdade no sentido de teoria do conhecimento, no sentido de epistemologia, será que nós conhecemos a verdade a partir da Idade Moderna? Mas, desde sempre, nós temos esse questionamento. Quando nós estamos diante da Bíblia, né, que é um dos livros fundadores da nossa civilização ocidental, em um de seus capítulos, em um dos evangelhos, se não me engano é o de Lucas, se não for o de Lucas deve ser o de João, se não for o de João deve ser o de Mateus, enfim, em um dos evangelhos tem um questionamento que ele é profundo, apesar de ser irônico, que é o questionamento de Pôncio Pilatos, que ele está diante de Cristo, pergunta o que é a verdade. Logo após Jesus ter dito que todos aqueles que são da verdade escutam a voz dele. E Pôncio Pilatos, com toda a ironia do mundo, como um governador, como alguém que se acha um deus ou alguém que se acha poderoso o suficiente para condenar alguém, ele olha para Jesus Cristo, que até o momento era simplesmente um marginal, e fala, mas o que é a verdade? Esse questionamento de Pôncio Pilatos é um questionamento muito importante para nós que vamos buscar a verdade dentro desse panorama da antiguidade e da Idade Média. Principalmente entendendo que a Idade Média, na Europa, é uma Idade Média cristianizada, ou se não é cristianizada, é uma Idade Média com influências das três grandes religiões que seriam o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Vamos começar já a investigação dessa questão da verdade a partir dos pré-socráticos. Uma das coisas que a gente precisa ter em mente é que pré-socrático, eles tinham três núcleos de investigação, né? O primeiro era o cosmos, o segundo era a physis e o terceiro era a arché. Cosmos tinha a ver com a ordenação do mundo, physis tinha a ver com a natureza que há no mundo e arché tem a ver com o princípio que ordenou este mundo. Então, quando um pré-socrático estava investigando e analisando o mundo, ele também queria entender o que ordenou, o que trouxe este mundo para a forma como nós a temos hoje. Esse princípio é um princípio totalmente atrelado à verdade, porque se você consegue compreender o que ordena as coisas neste mundo, você consegue compreender que existe uma verdade que ordena as coisas neste mundo. Entender os princípios é entender as suas causas também. Dois filósofos pré-socráticos que possam nos ajudar a entender melhor por que a arché é algo tão importante para a busca da verdade, Heráclito e Parmênides. Primeiro, Heráclito, ele era aquele que olhava para o mundo e entendia que o princípio que ordena o mundo é um princípio racional, que chama de logos. Esse princípio, ele residia dentro das mudanças do mundo. A posse de Heráclito de que a verdade residia nas mudanças, ele entende que essas mudanças, elas participam de um princípio racionalizador das coisas. Existe uma razão na qual todas as coisas se baseiam para ser como elas são. E essa razão é o logos. Este é o princípio que está dentro de todas as coisas. Mas não significa que Heráclito entendia que a verdade era a mudança. Ele entendia que a verdade estava na mudança. Ou seja, existia um princípio verdadeiro que garantia que as mudanças tivessem uma ordem. Essa ordem era o logos. Outro filósofo que nós temos aqui como pré-socrático é o Parmênides, justamente que ele entende que a verdade reside no ser. O ser é algo único, imutável, imóvel, e que ele baseia tudo que existe. Ele sustenta tudo que existe. A partir deste ser que nós podemos ter a similaridade entre aquilo que nós pensamos e aquilo que é. Porque nós não conseguimos pensar em coisas que não são, que não existem. Nós só conseguimos pensar nas coisas que existem. Essa existência, ela é participativa com este ser, que é imutável, imóvel, eterno e único.
Heráclito via que existia a verdade dentro das mudanças e Parmênides via que as mudanças, por não serem a própria verdade, eram ilusórias. Dentro deste mesmo período, nós temos um outro grupo de pensadores que são os professores da Grécia Antiga, que eles eram conhecidos como sofistas. Os sofistas, eles tinham um currículo extenso, digamos assim, de 3 pontos, de 3 partes, que faziam com que qualquer pessoa pudesse se inserir na vida política ou na vida legal de Atenas, da Grécia, e com isso ganhar dinheiro através de belos discursos. O currículo que eles ofereciam era estudo de gramática, estudo de lógica e estudo de retórica. Gramática para falar bem, lógica para pensar bem e retórica para convencer bem. Estes 3 pontos eram o que fazia com que os sofistas se relacionassem com a verdade como uma verdade discursiva. A verdade não era algo que estava preso nas coisas, que era algo que estava nas mudanças, ou a verdade era algo imutável, imóvel, único, eterno. Não. A verdade era algo que podia convencer. A verdade convence. E esse bom convencimento ele está pautado nesses 3 pilares: gramática, lógica e retórica. A verdade, por ser discursiva, nesse sentido, fez com que alguns filósofos tivessem problemas com sofistas. Mas antes de falar desses filósofos, vamos apontar pelo menos 2 sofistas importantes. O primeiro, Protágoras, que ele é conhecido como o pai dos sofistas. Quer dizer, ele é um dos pais dos sofistas, né? Protágoras tem como sua frase mais célebre: o homem é a medida de todas as coisas. Significa que ele pode decidir qual a opinião ele vai levar adiante. Uma das formas que Protágoras utilizava para vender os seus cursos de gramática, retórica e lógica era botar os seus discípulos para defender qualquer opinião, qualquer posição, mesmo que essa posição fosse contraditória com outras crenças que os discípulos carregavam. Nesse sentido, o que importa não é você saber qual é a posição que está com a verdade, mas é você fazer da posição que você tem uma verdade discursiva. Outro sofista interessante é Górgias. E quase pode ser dito como o pai da retórica, como aquele que faz belos discursos, que ensina belos discursos. Protágoras ainda estava preso a uma certa forma de raciocínio dialético, ou seja, de diálogo, onde você faz perguntas e respostas em debates. Já o Górgias, ele está muito mais voltado para uma tradição de escrita linear de oratória. A obra que nós temos até hoje, o texto que nós temos até hoje de Górgias, ou que acreditamos ser de Górgias, é o texto sobre o ser. Ele diz que o ser não existe. É o ser de Parmênides. Lembra que esse ser imutável, imóvel, não sei o que lá? Ele fala que o ser não existe. Porque tudo que nós temos no mundo é transitório. E eu só consigo compreender as coisas que estão no mundo. Mas ele dá o braço a torcer e diz: não, como é que eu posso dizer que o ser não existe? As coisas são transitórias, mas Heráclito diz que é na mudança que reside a verdade. Então talvez eu só não entenda a existência do ser porque eu não estou atrás da verdade. Eu olho para a transitoriedade e só fico nessa ilusão. Eu vejo as coisas mudando e penso: não, tudo sempre muda. Mas existe uma verdade que ordena essa mudança. Ou seja, quando eu planto uma mangueira, eu espero que a mangueira dê mangas. Porque quando eu planto uma mangueira, ela vai crescer, ela vai sofrer várias mudanças. Mas dentro dessas mudanças, ela vai ter uma ordem fixa. Ou seja, ela vai virar uma mangueira que vai dar mangas no futuro. Então, não é que a mudança é aleatória. Se ela tem um fundo de verdade, se ela tem um princípio que a ordena, então sim, talvez o ser exista. Mas se ele existe, eu não consigo conhecê-lo. Por que eu não consigo conhecê-lo? Porque tudo que eu conheço é transitório, muda o tempo todo. Argumentos mudam, a gente vê novas fórmulas matemáticas, a gente vê novas coisas sempre surgindo. Então, se as coisas estão sempre em mudança, o que me garante que eu tenho a capacidade de conhecer este ser que é imutável, imóvel, único, eterno? Meu cérebro é limitado, como é que cabe isso em mim? Mas digamos que sim, tem a possibilidade de conhecer, porque se nós sistematizamos o conhecimento do ser, de que ele tem essas categorias, então sim, em alguma medida eu consigo compreender o que o ser é. Só que aí, Górgias ele termina o discurso dizendo que, tudo bem, digamos que o ser existe, digamos que eu possa conhecê-lo. Mas uma coisa eu não posso comunicar este ser. Porque tudo que eu comunico se envolve com a transitoriedade. As minhas palavras, os meus argumentos, eles mudam. Mas o ser não.
Quando eu vou explicar o que é imutável, por exemplo, eu tenho N formas de explicar isso, mas nenhuma dessas coisas é verdadeiramente a definição de imutável. A definição de imutável muda. A definição de imóvel muda. Então eu não posso simplesmente comunicar isso para você. Não dá. Eu tenho uma concepção e você tem outra. Gorgias é quase o primeiro cético da história. Nós estamos falando de sofistas, é quase intuitivo que a gente fale também de Sócrates. Porque Sócrates tinha um problema com isso. Como é que a verdade é discursiva? A verdade não pode ser só isso. Porque a verdade ela reside em muitas outras coisas além do discurso. Sócrates, ele era conhecido pelo seu método denominado maiêutica, que tem a ver com o parto das ideias. O que consistia esse método? Consistia em fazer perguntas para que o adversário da dialética, do diálogo, começasse a conceber uma nova forma, uma nova ideia. É o parto das ideias, né, maiêutica? Esse parto das ideias faz com que a pessoa comece a compreender como se investiga a verdade. Só porque alguém argumentou bem não significa que este argumento não está passível de investigação. Nós podemos destrinchar este argumento, podemos destrinchar as concepções das pessoas para chegar até, de fato, onde reside a verdade. Digamos assim, digamos que Sócrates está diante de Protágoras. E Protágoras diz, um homem é a medida de todas as coisas. O que Sócrates diria para ele? Que admirável, Protágoras. Mas quando dois homens discordam a respeito de algo, qual é a melhor medida? Por exemplo, se eu quiser te roubar, você deixaria eu te roubar? E Protágoras dirá, certamente dirá, não, porque roubar é imoral. Sócrates replicaria, olha, se o homem é a medida de todas as coisas, e eu também sou um homem, eu sou a medida do que é moral e do que é imoral. E para mim, moral é roubar. Se para você é imoral roubar, o problema é seu, porque o homem é a medida de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas? Então quer dizer que não existe certo e errado? Onde é que reside o certo e o errado? Mesmo que eu diga assim, não, existe certo e errado, mas onde é que está? A maiêutica envolve essa investigação. Se nós pararmos no ceticismo, significa que nós simplesmente nos acomodamos. Eu me acomodo, eu não sei o que é verdade, como é que eu vou saber o que é verdade? Cara, só porque você não sabe não significa que ela não exista. Só porque você não consegue chegar, não consegue investigá-la, não significa que ela não exista. Existem coisas que a gente carrega como preconceito e a gente acha que está tudo certo. Ah, mas e se Sócrates estivesse diante de Gorgias? Gorgias parece ter argumentado bem. O ser não existe, se ele existe eu não conheço, e se eu conheço eu não consigo comunicá-lo. É muito simples a pergunta. Como é que você tem certeza disso? Isso que você está dizendo é verdade? O ser tem a ver com a verdade. Então, se o ser não existe, não existe verdade. Bom, então, se não existe verdade, então por que eu tenho que acreditar no que você me disse? Qual é a sua certeza? Qual é a sua fonte de certeza para dizer que o ser é incomunicável? Se ele é incomunicável, como é que você está comunicando a incomunicabilidade dele? Nós temos aqui alguém que compreende que o mundo ele tem conhecimentos verdadeiros. Tanto é que a frase de Sócrates é uma frase de alguém que sabe de muitas coisas. Só que ele sabe tanto que ele compreende que ele não sabe o suficiente. Não saber o suficiente não significa que as coisas não existem. Só porque alguém fala que a verdade não existe, não significa que ela não exista. Pode ser simplesmente que essa pessoa não tem condições de conhecer a verdade. Então Sócrates, quando diz que só sei que nada sei, ele não fala isso como um preguiçoso de tipo, só sei que nada sei, por isso que eu não vou perguntar nada. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com, só sei que nada sei, mas eu vou buscar tentar saber. E eu vou buscar como? Perguntando. Eu vou usar o método da maiêutica para ter uma ideia, para criar uma ideia, para descobrir uma ideia. E é a partir deste cara, deste Sócrates, que nós temos os seus discípulos, Platão e Aristóteles. Platão, ele tem uma crença na verdade, mas a crença da verdade platônica, se nós pudermos falar dessa forma, é uma mescla de Heráclito, Parmênides, sofistas e Sócrates. É como se Platão ele unisse todas essas tradições através da sua escrita. Como você sabe, ou pelo menos deveria saber, Platão ele escrevia por meio de diálogos. Diálogos têm a ver com dialética. Eles são quase que intercambiáveis, a gente pode colocar, mas dialética nesse sentido grego antigo, não no sentido atual. Mas quando nós estamos falando de dialética grega, nós estamos falando de embate. Para Platão, a verdade reside dentro dessa capacidade do diálogo.
Mas ele faz isso mesclando os filósofos que já foram citados. A verdade, ela não está no mundo sensível, da mesma forma como, digamos assim, Heráclito concebia. Não está no mundo sensível, está por trás disso. É uma abstração do mundo sensível. Mas essa abstração, ela não é mutável. Essa abstração, ela é eterna, ela é imutável, ela é imóvel. A verdade está por trás disso. Ela está em um outro mundo. Não neste mundo sensível onde as coisas mudam, mas no mundo onde as coisas todas são imutáveis, eternas, imóveis, etc, etc. Só que como é que nós alcançamos isso? Através do discurso argumentativo da dialética, tal como os sofistas também ensinavam. Só que Platão faz isso registrando através da escrita. E ele faz isso a partir do método maiêutico de seu mestre Sócrates. Então, quando você lê um diálogo de Platão, você vê todas essas influências. A influência de Heráclito. Não é a mudança que é a verdade, mas é na mudança que nós podemos alcançar a verdade. Essa verdade está em um outro mundo. Esse mundo só é alcançado através de argumentação, e essa argumentação tem a ver com um método de perguntas e respostas fundado por Sócrates. Que mundo é esse que Platão fundou para dizer que é lá onde reside a verdade? É o mundo das ideias, ou o mundo das formas, melhor dizer forma, porque é no sentido de formal. A verdade é formal, existe uma forma que nos faz alcançar a verdade. Platão acreditava tanto nessa ascensão dialética que ele tinha como se fosse uma escada, onde você parte das opiniões para chegar até a ciência. Como é que você faz essa partida das opiniões para a ciência? Primeiro, nas opiniões nós temos as imagens sensíveis. Das imagens sensíveis, nós progredimos para o conhecimento da realidade sensível. Primeiro nós só vemos as imagens, depois nós experimentamos essa realidade sensível. Depois de experimentar essa realidade sensível, você começa a abstrair conhecimentos dali. E qual é o conhecimento científico que é a abstração por excelência? A matemática. Então, quando nós passamos do mundo das opiniões para o mundo das ciências, nós temos que passar pela matemática. A matemática dá rigor para que o nosso entendimento ascenda para este novo mundo. Mas no mundo das ideias, qual é de fato a linguagem, digamos assim? Qual é o conhecimento que ali é eterno? É o conhecimento filosófico, imutável, eterno, imóvel, etc, etc. Platão utiliza para explicar isso a alegoria da caverna. Alguém estava preso na caverna, via as sombras das pessoas, foi liberto um dia por algum milagre, ele sai dessa caverna e ele começa a experimentar o mundo sensível, fica cego por um tempo, depois o olho dele vai se acostumando e aí ele começa a experimentar as coisas e não sei o quê, e aí ele começa a abstrair a partir disso e essa abstração faz com que ele alcance o mundo verdadeiro e quando ele alcança o mundo verdadeiro ele volta para a caverna para falar para os seus amigos de que as imagens não são a verdade, de que o mundo lá fora não é verdade, mas é aquilo que nós podemos abstrair que pode nos fazer alcançar a verdade. Ele acaba morrendo, claro, né? As pessoas matam ele dentro da caverna, ninguém quer escutar, não sabe tudo. Mas isso faz com que Platão tenha a alegoria, tenha a história perfeita que fale sobre essa ascensão dialética de opinião e ciência. Só que se você parar para pensar, de onde vem essa ideia de que nós compreendemos esse mundo das ideias? De que existe em nós essa loucura de, não, existem dois mundos. Um mundo sensível, esse mundo sensível é ilusório, mas por trás desse mundo existe o mundo das ideias. Como é que eu sei? Como é que eu acesso isso? Porque Platão pode muito bem estar inventando tudo isso. Ok, Platão inventou, existe um mundo das ideias e um mundo sensível, eu não acredito nisso. Só que Platão ele vai falar que o mundo das ideias é a verdade. E se é a verdade, todo mundo tem, em certa medida, um acesso à verdade. Todos nós temos acesso à verdade. Tanto é que eu falei no início que todos nós temos essa preocupação de falar coisas verdadeiras, de se ocupar com coisas verdadeiras. Nós não gostamos de mentiras, nós não gostamos de falsidade, nós não gostamos de perder tempo com as coisas. Então, o que garante esse acesso à verdade? Por que todo mundo, em certa medida, tem alguma compreensão da verdade? Platão vai dizer que quando nós éramos espíritos, neste mundo espiritual, seja lá onde for, nós contemplamos as formas, nós contemplamos as ideias, quando nós éramos puro espírito. Mas um dia nós tivemos que encarnar, um dia nós nascemos. E essa passagem do espírito para a encarnação faz com que nós esqueçamos algumas das formas que nós contemplamos neste mundo espiritual. Só que nós não esquecemos de tudo. Algumas coisas ficam em nós. E aqui é a teoria da reminiscência de Platão. O que é a teoria da reminiscência? É essa teoria de que nós, todo ser humano,
tem dentro de si uma memória da verdade, uma memória das ideias. E qual é o papel do educador, do sofista, do filósofo ou do professor? É fazer com que todos nós consigamos acessar a memória dessa verdade que é eterna, imutável, única, etc, etc, etc. A partir disso, nós temos um discípulo de Platão, que vai pensar também nessa ideia de mundo sensível e mundo inteligível, só que a partir de outra ordem, que é Aristóteles. Aristóteles é o filósofo cabuloso. Ele é o filósofo da sistemática. Não existe uma ciência que nós temos hoje que não tenha sido fundada, ou pelo menos não tenha sido pensada por Aristóteles, porque ele era o filósofo sistemático que mais tem influências nos nossos dias. Não que a ciência é da mesma forma que Aristóteles concebeu, mas que Aristóteles ajudou bastante para que a gente alcançasse esse patamar científico que nós temos hoje. Aristóteles compreende que a verdade está nos universais, naquilo que nós podemos ver, assim, que cabe em todo lugar. A verdade é isso. A verdade ela não pode ser uma coisa particular, ela precisa ser universal. Verdade não é uma coisa que nós temos, é uma coisa que pertence ao mundo. Aí é que vem a questão de Aristóteles, que é diferente de Platão. Platão dizia que a verdade estava no mundo das ideias e você precisava fazer a ascensão dialética para alcançá-la. Aristóteles não. Aristóteles ele vai olhar e vai dizer o mundo sensível e o mundo inteligível são conectados. Eles não são mundos distintos, eles não são mundos um diferente do outro, não é que o nosso espírito teve uma ideia e depois... Não, nós conhecemos a verdade a partir disso que nós experimentamos aqui. Só que nós experimentamos, começamos a raciocinar e a partir desses raciocínios é que nós tiramos as verdades universais. Nós podemos, através da abstração daquilo que nós experimentamos, compreender a verdade. A verdade ela reside na filosofia primeira, na teologia de Aristóteles. Ele chamava de teologia porque ele sim imaginava que pensar sobre a verdade era pensar sobre Deus. Mas um dos nomes que nós temos hoje em dia para essa ciência primeira é metafísica, a ciência do ser enquanto ser. Nós temos acesso, através da metafísica, de verdades universais, daquilo que há de mais geral na realidade. A metafísica é aquilo que baseia a nossa física, é aquilo que apoia tudo que vem a ser posterior. A metafísica é necessária para todos nós. Nós precisamos estabelecer parâmetros para começar a agir no mundo. Esses parâmetros, eles quase sempre envolvem essa concepção metafísica. Platão não tinha muito essa ideia, porque metafísica é uma coisa inventada por Aristóteles. Mas, quando nós compreendemos que metafísica tem a ver com esse fundamento para compreendermos o mundo, Platão também tinha a sua metafísica. Mas qual é o ponto de Aristóteles? É conseguir acessar as verdades universais. Um exemplo que é muito fácil de compreendermos é o exemplo lógico. Aristóteles ele fundou a lógica. Ele fez, sim, uma sistematização que garantiu a nós uma compreensão melhor do que é lógica. E uma das coisas que ele fez, uma das coisas que ele sistematizou foram os princípios que estabelecem a lógica. E esses princípios são, sim, universais. Mas para pegar como exemplo apenas um, que talvez seja o único que permanece minimamente universal, se é que pode ser dito assim, é o princípio da identidade. A é igual a A. Uma coisa é igual a si mesma e diferente de todas as outras. O princípio da identidade, ele não garante simplesmente um estudo local, ele garante um estudo universal. Tudo no mundo é igual a si mesmo e diferente de todos os outros. Mesmo gêmeos univitelinos, mesmo coisas que pareçam ser idênticas uma à outra, cada uma das coisas possuem uma identidade única. Essa identidade garante a eles um princípio de particularidade. Mas cada uma dessas particularidades, quando nós conseguimos abstrair, nós conseguimos compreender que todo mundo carrega isso que nós chamamos de identidade. Isso é um princípio metafísico, isso vale para tudo no mundo, para todas as coisas, inclusive para coisas mortas ou vivas, coisas do universo. Isso vale. Todas as coisas possuem uma identidade. E essa identidade é o que garante a particularidade delas. Para alcançarmos esse conhecimento, digamos assim, de princípios, esse conhecimento metafísico que Aristóteles disse, almeja que a gente alcance, ele cria como se fosse uma ascensão também, mas é uma escada que está muito mais voltada para os objetos materiais. Então ele sistematiza uma forma da gente compreender, uma forma da gente conhecer as coisas. Ele começa falando da substância. A substância é aquilo que é em si mesmo. Ou seja, um lápis. Lápis
é substantivo e substantivo tem a ver com substância. É nesse sentido de que o lápis é um lápis. Substancialmente é um lápis. Estou nomeando conforme a substância que ele é. É um lápis. Só que para identificarmos a substância existem alguns passos. Primeiro, verifiquemos os acidentes. O que são acidentes? São coisas que não são necessárias para que um lápis seja um lápis. Nem todo lápis é laranja com preto. Nem todo lápis tem essa ponta de metal. Nem todo lápis tem uma borracha na ponta. Nem todo lápis tem essas características que nós vemos aqui. Mas o que é essencial ao lápis? O lápis ele precisa escrever e a sua escrita pode ser apagada. E quais são as outras características que esse lápis também tem? Primeiro, ele é feito por uma matéria, madeira. A madeira, ela pode se transformar em outras coisas. Mas existe uma outra coisa que também reside no lápis, que é a sua forma, o seu formato. Ele tem esse formato retilíneo. Coisa que também é classificado no sistema aristotélico é ato e potência. Atualmente, em ato, em ação, no agora, este lápis é um exemplo para eu explicar a filosofia de Aristóteles. Em potência, ele é um instrumento que me ajuda a escrever. Em ato, o lápis é um exemplo. Em potência, ele escreve. Em forma, ele é retilíneo. Em matéria, ele é feito de madeira. Em essência, ele é um instrumento feito para que eu escreva. E essa escrita pode ser apagada. Em acidente, ele tem essa ponta de metal, ele tem essa borracha na ponta, ele é laranja com preto. Vamos tentar abstrair tudo isso que eu disse aqui para você. Todo ser é uma substância. Nós somos constituídos de matéria e forma. A matéria é potência. A matéria, ela sempre muda. Ela sempre se transforma. Esse lápis tem esse tamanho, ele é feito de madeira. Em potência pode ser menor, em potência ele pode quebrar, em potência ele pode ser descartado. A forma, que é esse formato do nosso corpo, o formato do lápis, é ato. É o que ela é. Neste momento eu tenho essa forma. Neste momento este lápis tem essa forma. Não é uma potência, eu não estou sabendo o que a matéria vai se tornar. Eu sei que em ato a forma é essa. Em ato a minha forma é essa. Movimento, se mover, significa forma atualizando a matéria. Movimento é a passagem da potência ao ato, do possível ao real. Possível que eu escreva, eu agora estou escrevendo. Entende? Isso aqui era uma possibilidade, agora isso aqui é uma realidade. Mas você nunca vai acessar esse tipo de compreensão se você não entender também as 4 causas de Aristóteles. É um desgramado. Voltando ao lápis para ficar mais rápido e mais fácil. Causa material. Esse lápis é feito de madeira. Causa eficiente. Como ele foi feito e quem o fez? Digamos que foi a fábrica da Maped e ele foi feito a partir de um eucalipto. Causa formal. A causa formal é quando você olha para a madeira e enxerga o lápis. Ter um tronco de árvore e pensar, isso aqui pode dar um lápis, ou vários lápis, não sei. Causa final, que significa a finalidade da coisa, o propósito da coisa. Este lápis ele tem um propósito de escrever. A causa final dele é essa. Quando você tem a compreensão das 4 causas, a compreensão das substâncias, você começa sim a progredir para o conhecimento metafísico. Só que Aristóteles, justamente por esse conhecimento metafísico, e justamente por ele chamar isso de teologia, né, de você estar pensando sobre Deus, você está racionalizando sobre Deus a partir do momento que você está tentando encontrar as verdades absolutas, você está acessando essa esfera do divino. Aristóteles ele vai sim criar uma argumentação para explicar ou descrever como Deus é. Quando nós estávamos falando dos pré-socráticos, o que nós estávamos dizendo em essência? No princípio reside a verdade. Só que como é que esse princípio se dá? Os pré-socráticos eles tinham um dilema. As coisas que nós vemos na natureza, elas sempre existiram ou elas foram criadas? Saber o início nos dá as causas finais. Nos dá a nossa finalidade, o nosso propósito. Quando nós pensamos, por exemplo, no Big Bang, o que formou o Big Bang? A matéria formou o Big Bang. Então você está me dizendo que a matéria sempre existiu? Quer dizer, não, claro que não. Eu estou falando que a matéria que existiu antes do Big Bang foi que formou. Ok, mas de onde veio essa matéria? Começar a fazer essas perguntinhas, de onde vem isso, de onde vem isso, a gente vai regredir ao infinito e vai chegar um momento que a gente não vai chegar a explicação nenhuma. Então eu preciso admitir que essa matéria ou sempre existiu, ou alguém criou
esta matéria para que ela desse origem a essas coisas. E você vai dizer, tá, não é assim que funciona. A gente não pode simplesmente admitir. Só porque eu admito não significa que é real. Claro, não significa que é real. Mas fazer regressão ao infinito não gera conhecimento. Ou seja, não gera verdade. Regressão ao infinito é uma forma de tornar o argumento absurdo. Então, em alguma medida, nós precisamos assumir que há ou uma eternidade na matéria, ou algo, ou alguém que é eterno, que cria todas as coisas. Aristóteles, analisando o mundo, tendo toda essa sistematização, ele começa sim a compreender de que a metafísica é uma ciência de Deus, é compreender quem Deus é. Deus aqui não é a mesma coisa que o Deus cristão. O Deus de Aristóteles é o primeiro motor imóvel. Por que ele é primeiro? Porque ele é a causa de todas as causas. Como causa de todas as causas, ele não pode ser causado, porque senão ele cai na regressão ao infinito, como eu disse no início. Por que ele é imóvel? Porque movimento envolve potência e ato. Se eu estou falando de algo que é o primeiro motor, que ele é incausado, eu estou dizendo que ele é algo perfeito. Para Aristóteles, perfeição tem a ver com algo acabado. Ele não precisa melhorar nem piorar. Ele já está perfeito. Coisas imperfeitas agem em potência. Potencialmente eu posso me tornar mais bonito. Potencialmente eu posso me tornar mais forte. Potencialmente eu posso me tornar mais sábio. Só que quando nós estamos falando do primeiro motor, da causa incausada, daquilo que é perfeito, ele não pode se movimentar. Ele não tem potência, ele é só ato. Atualmente ele é infinito, atualmente ele é perfeito, atualmente ele é bom, atualmente ele ordena as coisas, atualmente ele tem todo o poder. Por que ele é o primeiro motor? Porque ele movimenta todas as coisas. Ele gera o movimento de todas as coisas. Porque ele é a causa de todas as coisas. Só que se ele não se movimenta, como é que ele faz com que as outras coisas se movimentem? Simples, por atração. Ele é um motor que atrai as coisas. E as coisas se movimentam sendo atraídas por ele. Se nós pensarmos nas categorias de Aristóteles, o que nós temos? Nós temos que o primeiro motor, ele é ato perfeito, ele é ato puro. Segundo, ele é essencial, ele é a necessidade de tudo, ele é necessário para que todas as coisas existam. Terceiro, ele é forma plena. Ele não tem matéria, digamos assim, ele é só forma. Quando nós passamos de Aristóteles para a Idade Média, o que nós temos? Nós temos uma cristianização da Europa. A cristianização envolve a pergunta que eu fiz lá no início. Quando Pôncio Pilatos está diante de Jesus, ele pergunta o que é a verdade. Um cristão responderia, a verdade é Jesus. A verdade, ela não é mais uma coisa que reside dentro das coisas, mas ela é uma pessoa que deixou as suas impressões nas coisas. Deus Criador, ele fala dessa questão de que Deus criou todas as coisas, ou seja, a possibilidade de que a matéria é eterna já é descartada. Eu estou falando de criação neste momento. Ele cria todas as coisas e a partir dessa criação ele deixa a sua impressão digital em todas essas coisas. Assim como Heráclito entendia que o Logos era compartilhado entre um Logos superior e o Logos que nós vemos no mundo, nós vemos agora que dentro do cristianismo o Logos passa a ser a impressão digital de Deus. Deus, ele deixa a verdade em todas as coisas. E essas coisas podem ser investigadas e essas investigações elas auxiliam ao cristão contemplar a Deus. Mesmo que um cientista olhe para as coisas da natureza e não enxergue Deus, ele enxerga sim algum atributo que Deus colocou ali. O que nós temos aqui nesse processo de cristianização é justamente esse processo de que Jesus, Deus e o Espírito Santo criaram o mundo. E essa criação tem sim partilhas com a verdade que o próprio Cristo é. Se Jesus é a verdade ela também se relaciona com tudo que é verdadeiro neste mundo. Então, se é verdadeiro que o átomo é de tal forma, se é verdadeiro que as plantas fazem fotossíntese, se é verdadeiro que o conhecimento da lógica nos ajuda a pensar bem, todas essas coisas contribuem para nós conhecermos essa pessoa divina que é Jesus Cristo. Desse ato de criação em que Deus coloca a verdade em todas as coisas e todas essas coisas apontam para a verdade que Deus é, que é a verdade suprema, esse tipo de concepção é também compartilhada por judeus e muçulmanos. Na Idade Média já existiam os muçulmanos, e os muçulmanos, sim, eles já tinham filósofos que falavam sobre isso, que pegaram emprestado de Aristóteles essa questão do primeiro motor imóvel e colocaram isso em Deus e acrescentaram mais essa questão da impressão digital no mundo. Porque tanto judeus, quanto muçulmanos, quanto cristãos
adoram o Deus de Abraão. E o Deus de Abraão é o mesmo Deus de Gênesis, que é o Deus que possibilita o progresso da ciência no Ocidente. Ou pelo menos, assim, digamos assim, de forma ideal, é isso que acontece. O cientista, ele acredita, pelo menos nessa época, o cientista, ele acredita que ele pode ver ordem no mundo porque há um Deus que colocou ordem nesse mundo. Ele acredita que pode compreender algo porque Deus dá acesso a ele à realidade. Entende? Deus é o pilar fundamental para que a ciência progrida nessa época. A primeira coisa que nós temos que citar é um filósofo, que é o Agostinho de Hipona. Ele nasceu na África. Ele é um africano, né? Mas ele nasceu nessa cidade, que é uma cidade que era intercultural. Existiam tanto romanos, quanto gregos, quanto africanos. Existiam diversos povos de diversas raças convivendo ali. E, nesse sentido, Agostinho ele foi um filósofo patrístico, ou pelo menos um dos fundadores da patrística, melhor dizendo, e ele é um grande intérprete de Platão para o cristianismo. O que não significa que toda a sua filosofia se resume a platonismo, mas a sua filosofia tem sim influências de Platão. O que Agostinho tem para nos fornecer em relação à verdade? Para Agostinho, a verdade ela só vem a partir da iluminação de Deus. Deus é que ilumina o nosso entendimento para que nós possamos compreender o mundo. Então, a verdade ela reside em Deus. E a verdade, mais do que isso, reside no professar o cristianismo. Quando você professa o cristianismo, quando você busca a Deus, Deus ilumina seu raciocínio e você consegue enxergar a verdade. Dentro da Idade Média, o que nós temos é uma grande competição. Nós temos alguns problemas. Passando de Agostinho e antes de chegar em Tomás de Aquino, nós precisamos falar da questão dos universais. Por que isso é uma questão importante? Porque quando nós falamos de palavras, falamos de gêneros. Por exemplo, o cachorro ele é da espécie canina e do gênero animal. O que isso significa? Canino e animal são realidades, são palavras, são ideias ou é uma coisa e outra? Quando eu falo de canino e de animal, essa descrição é uma realidade, é uma ideia ou é uma palavra? Apenas uma palavra. Parece bobo, mas se você parar para pensar no sentido de Deus, quando eu falo Deus é bom, o que isso significa? Significa uma realidade, uma ideia ou só uma palavra? Muitas pessoas na Idade Média meio que se debateram em relação a isso, porque nós só conseguimos raciocinar através das palavras. O que as palavras são? Elas são pontos para a realidade? Elas não têm conexão com a realidade? Ou elas são, de fato, simplesmente ideias, interpretações que nós temos na nossa cabeça? Tomás de Aquino. Tomás de Aquino ele foi um filósofo escolástico. Ele foi o principal intérprete de Aristóteles dentro do cristianismo medieval. Aquino ele tem uma vasta contribuição para o pensamento ocidental e uma vasta contribuição para o pensamento cristão. E é muito interessante saber que, ele chamava Aristóteles em seus escritos de o filósofo, e 2, ele chamava Averroes, que é um filósofo muçulmano, desculpa se eu não sei pronunciar o nome dele, ele chamava esse filósofo de comentador. Porque ele via que Averroes ele tinha sim uma excelente interpretação de Aristóteles. Então Aquino ele se baseava tanto nos escritos de Aristóteles quanto nos escritos desse muçulmano. A verdade continua residindo em Deus aqui, mas ela também pode ser conhecida fora de Deus. Ela não é só exclusiva de Deus. Deus é a verdade absoluta, mas as coisas do mundo são verdades também. Você não precisa exatamente da iluminação para compreender a verdade, como em Agostinho. Você pode compreender a verdade, mas essa verdade ela não te converte, ela não te salva, ela não é uma verdade absoluta. A verdade absoluta reside em Deus. E para conhecer a Deus, ainda assim, necessita-se de fé. Mas Deus, por ter deixado a sua impressão digital nas coisas da natureza, você tem sim uma forma de conhecer a Deus a partir dessas outras coisas. Mas não necessariamente você vai se converter a Deus por causa disso. Por exemplo, quando você vê uma pessoa indo pro meio do mato, trabalhar com uma tribo indígena e do nada ela começa a adorar a natureza. Ou então uma pessoa que trabalha com ciência, mas ela na ciência ali, trabalhando, ela vê uma coisa tão grandiosa que ela começa quase que a adorar aquilo. Se torna um cientificista. Ou se torna alguém que adora outro tipo de religião. Para Tomás de Aquino,
Esse tipo de resposta é justamente nesse sentido de que todas as coisas que são científicas, que são verdadeiras, que trazem conhecimento, elas têm sim uma conexão com Deus. Só que elas por si só não revelam a Deus. Pensando nisso, pensando nessa questão de que, bom, se de fato os argumentos racionais, a ciência, tudo que gera conhecimento me faz chegar mais próximo de Deus, então sim, eu posso sim elencar provas da existência de Deus. Só que, claro, não é que Tomás de Aquino conseguiu fazer provas da existência de Deus, mas ele cria bons argumentos para falar sobre Deus. 5 vias da existência de Deus. Quais são essas 5 vias? Primeira via, movimento. Tudo que se move é movido por algo. Logo, todo movimento é a consequência de alguma coisa. Mas a primeira de todas as coisas só pode ser Deus. Essa demonstração eu não preciso fazer porque é muito semelhante àquilo do primeiro motor imóvel de Aristóteles. Então, se você quiser ir atrás disso, é muito simples. O movimento. Todas as coisas se movimentam. Mas eu estou admitindo que existe algo que faz com que todas as coisas se movimentem. Por que eu admito isso? Porque eu não posso regredir ao infinito. Regredir ao infinito não é gerar conhecimento. Se eu tenho a explicação de Deus, ou se eu tenho a explicação de que a matéria é eterna, então sim, em ambos os casos, eu posso elencar alguma coisa e falar assim, não, então eu acredito que Deus foi quem criou esses movimentos, ou eu acredito que foi a matéria que criou esses movimentos. No caso de Tomás de Aquino, ele é cristão, ele acredita em Deus e ele coloca Deus como aquele que gera todos os movimentos. Quando nós falamos da segunda via, que é a causa eficiente, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nada pode ser a causa de si mesmo, se não seria anterior a si. Ou seja, eu não sou a causa de mim mesmo. Eu não sou a causa da minha existência. A causa da minha existência são os meus pais. Mas a causa da existência dos meus pais são os pais deles. E assim, para trás, novamente. E para evitar a regressão ao infinito, eu preciso ter uma causa que é incausada. Porque ele precisa ser a causa de todas as coisas e ele não pode ter uma causa. Por exemplo, o primeiro motor imóvel é justamente esse. Ele é uma causa incausada. Ele causa todas as coisas, mas nada causa ele. E é justamente aqui você troca de novo o primeiro motor imóvel e coloca Deus no lugar. E aí você pode dizer, não, mas aí é muito fácil, né? Eu só preciso admitir que Deus existe e acabou. E sim, de fato, é exatamente isso. Você admite que Deus existe e acabou. Mas se você quiser tirar a palavra Deus e colocar Big Bang, pode, dá na mesma. Porque ou você vai ter que admitir que o Big Bang sempre existiu, que a matéria que teve sempre existiu, ou você vai ter que ficar regredindo ao infinito, falando, a causa disso é disso, é disso e disso, até chegar um momento em que você vai se cansar. A regressão ao infinito não entra no nosso raciocínio porque é um absurdo, é reduzir ao absurdo. A terceira via é a contingência e necessidade. Tudo que existe no mundo é transitório, é contingente. Logo, tem que haver alguma coisa que é necessária para ser o pilar de sustentação de toda essa contingência que nós vemos. Esse algo é Deus. Quarta via, graus de perfeição. Todos os seres possuem graus de perfeição. Logo, deve existir um ser que possui todas as perfeições e ele concedeu a todos esses seres, cada um, uma perfeição possível. Quinta via, causa final. Todas as coisas da natureza possuem uma finalidade, logo deve haver algum Deus que colocou essa finalidade. Então é isso. O que nós temos? Na antiguidade, e tanto na Idade Média, você não tem exatamente um questionamento sobre a verdade. O que é que você tem? Você tem a admissão. Como é que você encontra a verdade? Para Heráclito, você encontrava a verdade dentro das mudanças. Para Parmênides, a verdade era imutável, imóvel, eterna e única. Para Platão, a verdade residia no mundo das ideias. Para Aristóteles, a verdade era alcançada através do mundo sensível para o mundo inteligível. E para os medievais, a verdade é uma pessoa, é Deus, com a qual nós podemos nos relacionar. Então é isso. Essa foi a primeira de outras 2 aulas que é sobre a busca da verdade. Mas espero que vocês pensem um pouco mais sobre isso. Não se percam.